Vamos aqui no capítulo 11 de Mateus, Mateus 11, versículo 13 e 14. Está escrito que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Vamos compreender o que quer dizer. O que quer dizer isso? A lei e os profetas duraram até João Batista. A lei é a Torá. A lei é os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei ao mesmo tempo também é Moisés, né? Porque são 5 livros de Moisés. Se trata das escrituras. E os profetas, se trata dos profetas menores. Moisés é tido como o maior dos profetas. Moisés, então, ele estaria numa outra escala, né? Nesse pensamento humano, né? Nessa classificação da mente humana. Então, Moisés tem toda essa grande importância, de modo que os livros que são de Moisés é compreendido como Moisés. E a Bíblia vai falar isso, a lei e os profetas. Em outra escritura vai dizer que Moisés, vai dizer, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que de Adão até Moisés a morte reinou, de Adão até Moisés, falando exatamente da lei. Então esse é um ponto pacífico, não há polêmica nem discussão sobre isso. Agora, por que durou até João Batista? Isso durou quer dizer cumpriu, terminou, se cumpriu, as escrituras foram cumpridas, se completou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o próprio Cristo vai dizer que dele se cumpriu tudo o que disse os profetas e a lei, mostrando que as escrituras se cumpriram em Jesus. Aí está porque que após João Batista é anunciado o reino. Se o reino veio, então não há mais profetas, não há mais homens, porque o mesmo Deus veio. Se Deus veio, Deus então não precisará mais usar profetas. Deus não precisará mais usar homens. E o que acontece? Não é bem dessa forma, não é que Deus não vai usar homens, mas há uma mudança na lei, há uma mudança no sacerdócio, há uma mudança na atuação de Deus. O mecanismo é sempre o homem, mas perceba que a palavra vem ao profeta, e o profeta é a boca de Deus. Agora, nesse novo pacto, perceba, isso é da velha aliança, no Velho Testamento. Deus sempre veio através de um homem. E então esse homem era um profeta, a boca de Deus. Até que o próprio Deus viesse. Depois que Deus veio, ele veio cumprindo cada promessa. O Messias veio. E antes da vinda do Messias, tinha o Elias prometido, tinha um último profeta. Então quem é esse último profeta? Está aí, biblicamente falando. Isso se refere ao velho pacto. No novo pacto se introduz o reino. E aqui é onde entra a grande importância de entender. Então, passou a lei e os profetas. E cadê Jesus? Cadê o Filho do Homem? Cadê Deus? Esse é o ponto a se compreender. Se você acredita que Jesus está lá no céu, que ele voltou para o Pai lá e está lá no céu, aí faz sentido haver uma continuidade de homens.
Por um lado, nós temos as igrejas, que anunciam dessa forma. As denominações anunciam que Jesus está lá no céu e que vai voltar um dia. E então se faz necessário pertencer a uma igreja, aguardando a volta desse Jesus, que está lá no céu com o Pai, e o Espírito Santo está aqui na terra. Então você tem o Espírito Santo aqui na terra para receber, e ao mesmo tempo você tem que participar de uma igreja, você tem que congregar, você tem que recitar aqueles credos e aguardar a volta de Jesus, porque Jesus está lá no céu. Eles não compreenderam o mistério. O mistério esteve oculto em todas as gerações, agora foi revelado aos santos. Se você faz parte desses santos, se você é família de Deus, se você é eleito de Deus, você é eleito para ver a revelação desse mistério. Você é eleito para ver o reino. Logo, você entende, você recebe, você compreende que não é dessa forma. Jesus está aqui. O Filho do Homem já veio. Ele veio e evangelizou a paz. Pelo seu sangue, nos fez família de Deus. Nós já não somos mais gentios. Nós agora somos co-cidadão dos santos. Aí está em Efésios capítulo 2. Essas escrituras confirmando isso. Não mais estrangeiros e nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos, edificados sobre o ensinamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Cristo a pedra principal. Aqui está a compreensão dentro da Bíblia que Deus está aqui. Não há volta de Cristo, não há envio de outro Elias. Se quiserdes dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Até os nossos dias é feito esse grande embaraço. Perceba, através do sangue da velha aliança, que era sangue de animais, o mesmo Espírito, o mesmo Deus vinha, conversava com o homem. Deus nunca deixou de falar com o homem. E como Deus fala com o homem? Deus fala com o homem desde sempre. Mesmo quando Adão pecou, mesmo Adão sendo expulso do paraíso, ele é o pastor que vai atrás da ovelha. Não é a ovelha que vai atrás do pastor. A ovelha segue o pastor porque o conhece, mas é o pastor quem dá as ordens, é ele quem guia o rebanho, é ele quem vai atrás da ovelha desgarrada. Deus continuou falando com Adão, Deus falou com Abel, falou com Caim, falou com Noé. Deus sempre esteve na terra falando com seus filhos, com seus eleitos, tendo propósitos. Mas aí está, chegou o tempo que Deus não iria mais simplesmente falar, mas Ele iria fazer morada, Ele iria trazer o reino, o Messias prometido haveria de vir, e Ele veio. O ponto é, cadê Ele? Se Ele veio, aí só que Ele voltou para onde? Aí está a necessidade de entender, cadê Jesus? Cadê o reino? Não é desse mundo. Jesus disse, meu reino não é daqui, não é visível aos olhos humanos, não é dessa criação. Desde que veio João Batista, ele anunciou o Messias, e então o reino veio. Como Jesus disse no Pai Nosso, venha o teu reino. E o que é esse reino? Há um novo céu, há uma nova terra, há o reino restaurado. Vamos para a Escritura, Efésios 1, versículo 10. Vinde
chegando à plenitude dos tempos, Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas. O grande segredo é esse. O Filho do Homem, aonde está o Filho do Homem? O céu que Jesus está, você também está. Como assim? Não é a promessa dele em São João 14? Eu vou, mas eu volto para você. O ponto é, para quem Jesus volta? A quem é que Jesus evangeliza? O que acontece depois de você ser evangelizado, de você ouvir o evangelho da salvação? O que acontece? Você nasce de novo. Você nasce agora num reino inabalável. A Escritura diz em Hebreus 12, recebemos um reino que não pode ser abalado. Nós somos ministros de uma nova aliança. Esses pregadores da nova aliança não são pregadores. É o Espírito Santo quem fala na vossa boca. O próprio Pai é o lavrador. Não há mais profetas no velho pacto. Não tem por que trazer essa visão temporal. Como eu vou criar tempo na eternidade? Como é que eu vou criar uma era da igreja, outra era, outro tempo, um profeta, outro profeta? Se o tempo se cumpriu. Agora, se o tempo não se cumpriu, tudo bem. Continuar o sacerdócio arônico, tudo bem continuar os profetas do velho pacto, mas se o tempo se cumpriu, se as escrituras se encerraram em Cristo, se Jesus é o Messias, como que vamos imaginar que Deus se ausentou? Se Deus agora, no sangue do Cordeiro, Ele faz morada. Deus, pelo sangue dos animais, já conversava face a face com Moisés. Agora, no novo pacto, Deus está dentro. Deus gera um novo homem. E então, os profetas são encerrados. Não há mais profetas, não há mais pregadores como no velho pacto. O segredo é, Deus continua sim em carne humana, mas não com uma carne exclusiva, não com um homem específico para um determinado tempo, porque agora em Cristo não há mais tempo, todas as coisas passaram, você é levantado para encontrar o Filho do Homem nos ares. A revelação de Colossenses, melhor, de 2 Tessalonicenses 4, Deus tocando a trombeta, o alarido, a voz de arcanjo, alarido e trombeta de Deus, e os mortos ressuscitando. Isso está em pleno acontecimento. Não é nada literal como a igreja está pregando. A trombeta está sendo tocada desde que o Filho do Homem veio. Quem é o Filho do Homem? Ele foi levantado. Você precisa ver o Filho do Homem ser curado do pecado. Você só pode ter vida eterna se você ver o Filho do Homem. Os seus anjos são ministros dessa nova aliança. 7 anjos, 7 Espíritos de Deus. Você precisa entender que isso não é dessa forma literal. Deus não tem 7 espíritos. 7 anjos não é que são 7 homens específicos. Não. Os anjos que ministram essa salvação não é plural. É um só anjo, é um só Senhor, é um só Espírito, é o Espírito Santo. Se você recebe um verdadeiro pregador, você está recebendo o Espírito Santo, não é o homem. Os verdadeiros discípulos não geram discípulos para si, geram discípulos para o Mestre, que é Cristo. Cristo está aqui.
Somente os verdadeiros anjos, os verdadeiros ministros é que podem ensinar isso. Não foram anjos celestiais que foram escolhidos para anunciar essas boas novas. Jesus Cristo se fez homem para anunciar isso. Em primeira mão ele veio cumprindo o propósito do sacrifício, e a sua ressurreição, ele vai para as alturas, oculta-se aos olhos, e então ele para. Quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é outro. Ele revelou isso em João 14. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo o mundo não pode ver, por isso não recebe, mas vocês estão vendo ele, porque ele habita convosco. Perceba, em João 14, Jesus falava de si mesmo. O Espírito Santo que ele havia de enviar já habitava ali com os discípulos. Ele disse a Filipe: Filipe, quem me vê, vê meu Pai. Você quer mostrar o Pai? O Pai está em mim. É Ele quem realiza as obras. É Ele quem prega em mim. Ele é essa voz. Ele é essa palavra. E agora? Quem são os enviados de Deus? Quem são os profetas dessa nova aliança? Efésios 4:11. Isso são homens ou isso são dons? O que é que diz o livro de Atos? O Espírito Santo, com seu sangue, constituiu bispos para apacentar o rebanho de Deus. Essa nova aliança traz o tabernáculo de Deus. Nós não precisamos do velho templo. Nós não precisamos levantar pregadores e profetas como no velho pacto. Isso é uma compreensão humana. Você terceirizar uma coisa que Deus já desfez, essa terceirização. Deus não coloca mais um profeta no meio para que você receba a palavra. O sangue de Jesus tira o pecado. O véu está rasgado. No seu sangue ele nos fez reis, sacerdotes e profetas. Estamos verdadeiramente reconciliados. A nova aliança foi feita no sangue de Cristo. Não há mais eras de igreja, não há mais tempos, não há mais profetas. O profeta está aí. Naquela hora, o Espírito Santo falará em vossa boca. Quem vos recebe, a mim me recebe, disse Jesus. Você é chamado a ver. A ver o quê? O reino. Que reino é esse? O reino aponta para o próprio Espírito Santo. Ele é o rei. Ele reina. Onde que o Espírito Santo reina? Ele reina nesse corpo do pecado? Não. Ele não é compatível com essa natureza humana. Por isso que ele criou um novo homem em verdadeira justiça, que é a fé, e em verdadeira santidade, que é o próprio Espírito Santo. Um novo homem criado em si mesmo. É isso que Efésios 2 revela. Efésios 2:17 a seguir. Dos dois povos ele fez um só, criando em si mesmo dos dois um novo homem, aonde habita a justiça, aonde a fé habita. O próprio Espírito Santo tem um templo. Não é você que é esse templo? É sim você, mas não é você carne, mas é você o homem interior. E quando essa obra é feita, aí está a palavra velada, Deus escondido. E se Cristo vive, a carne está morta. Não se engane, se Cristo está vivendo em você, você não poderá viver em adultério,
Você não poderá viver guiado pelos sentidos desse corpo. Se Cristo vive em mim, o meu corpo está crucificado para o mundo. Eu esmurro o meu corpo. Eu me mato a cada dia. Não porque a carne queira, mas porque o novo homem me ressuscitou. Eu estou ressuscitado, assentado em lugar celestial em Cristo Jesus. Eu já estou arrebatado, encontrado já com Jesus nos ares. Eu escutei a voz de trombeta. Aí está a palavra. Eu não estou delirando, eu não estou inventando. Eu estou mostrando as Escrituras, conectando Escritura com Escritura. Não é isso que Jesus disse? O Filho do Homem enviará os seus anjos com um grande rigor de trombeta a colher seus escolhidos desde os quatro ventos. Ali a trombeta soou em Atos 2. A trombeta desceu como um grande vento, o sopro do Espírito, e foi vista. Eles viram o fogo, os 7 espíritos ardentes. Eles viram como línguas de fogo e foi repousando sobre eles. A trombeta soou. E o que é que aconteceu? Ela parou de soar? Não, mas ela não soa para o mundo. Você que é eleito é do exército celestial. Há 2 exércitos, há 2 capitães, há 2 cavaleiros. Um é celestial, o outro é terreno. O cavaleiro celestial do capítulo 19 de Apocalipse chama-se a palavra de Deus, fiel e verdadeiro, e o exército celestial o segue. O Espírito Santo sopra, ele sopra a trombeta, e se a trombeta soa, para quê? Você desperta, você ressuscita de entre os mortos. Aí está, os enviados de Deus são esses anjos. Esses anjos são esses pregadores do novo pacto. Mas não é Paulo um anjo para tal era, Lutero um anjo para tal era. Não há mais era. O enviado de Deus não leva você para uma era. O enviado de Deus é um só. Quem é o enviado de Deus segundo as Escrituras? Jesus Cristo. Se você recebe outro enviado de Deus, você está dando testemunho que o tempo não se cumpriu ainda. Mas se você recebeu Jesus Cristo, você não precisa receber mais coisa alguma. Não precisa mais de anjo nenhum. Porque você recebeu Deus. Jesus Cristo é Deus revelado. O mistério no singular é Ele, revelado a seus santos. Cristo em você, a esperança da glória. O segredo está cumprido. Apocalipse 10, 7. Nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus. Se o segredo de Deus se cumpriu em Jesus, acabou. Não tem que se embaraçar com anjos, com lamparinas, com estrelas. Você é chamado para se alimentar do Filho do Homem. Você é chamado a estar ressuscitado em Cristo e entender que o Espírito Santo é quem fala com você. Agora, ele está vestido. Ele usa as pessoas que estão na sua geração. Isso não é uma encarnação de um homem, mas é a revelação do Espírito Santo. Ele não disse na parábola: quando você recebeu um desses meus pequeninos. Quem são os pequeninos de Jesus? São criancinhas? São seus anjos, são seus enviados. Aí está os profetas, os pastores, os pregadores, não do sistema arônico,
não do velho pacto, mas do Espírito Santo. Não há glória própria. Veja o que Paulo disse. Paulo disse: eu trabalhei mais que todos os 11 juntos. Eu sou o cara. Paulo disse isso. Só que o que é que ele termina dizendo? Não eu, mas a graça de Deus que opera em mim poderosamente. Paulo simplesmente estava manifestando o Filho. Todo verdadeiro pregador não vai manifestar outra coisa a não ser o Filho. Se você me recebe, você não está me recebendo a mim, você está recebendo o Filho de Deus, porque Deus não tem outra voz. A voz de Deus é uma só, e depois que essa voz veio, ela não veio para se ausentar. Os homens é que estão tirando isso de você, encobrindo, estando na frente, não entram e não deixam o povo entrar. Deus te abençoe. Deus faça você ouvir essa voz. E se você ouvir essa voz, você ressuscita, você desperta de entre os mortos. Essa é a trombeta. E então você entra em Cristo Jesus e tudo se faz novo. Aí você não aguarda nada mais, você não aguarda Jesus voltar, você não aguarda anjo, você está aguardando agora tirar essa vestimenta de pecado e então ser manifesto o que você já é em Cristo, glorificado, um novo ser. Nada precisa mais ser feito a não ser você sair desse tabernáculo terreno. A redenção está completa em Cristo. O pecado já foi extirpado. Cristo já veio. E os homens não entendem esse mistério e fizeram ele voltar. Ensinam que ele está lá no céu, que vai voltar um dia. Mas quando você começa a ver que o céu que Jesus entrou é você. Ele criou um novo homem. Ele intercede até aquela hora em que ele é gerado em você. Quando Cristo é gerado em você, não precisa mais de intercessão, porque agora o Pai também te ama. E se o Pai te ama, Ele vai fazer amor com você. Ele vai entrar dentro de você. Acabou a intercessão, você não precisa mais. Você agora é adulto em Cristo, estatura completa, vive em Espírito e anda em Espírito. O ser vivente agora vive em você. Deus te abençoe nesse precioso nome de Jesus. Amém.